Boa noite. Alô, galerinha do canal do Alex. Alô, galerinha do canal do Juan. Queria saudar todo mundo que está vendo agora esse vídeo. E eu me chamo Juan, sou enfermeiro, eu sou especialista em unidade de terapia intensiva. E é um prazer compartilhar conhecimento, né? E estando no plantão, surgiu a ideia, durante o plantão, por que não socializar, né? Socializar, dividir conhecimento. E nós tivemos a ideia justamente de proporcionar e transmitir essas informações para vocês. Durante o plantão, chegou um paciente com pneumotórax, era um pneumotórax simples, era um paciente politraumatizado, vítima de queda de grande altura, e o paciente precisava ser submetido a uma drenagem torácica, né? E a gente pensou, por que não falar um pouco sobre a questão da drenagem torácica, né? E junto com esse procedimento, a gente precisa entender algumas situações relacionadas à drenagem torácica. Primeiro, qual é o objetivo da drenagem torácica? É retirar conteúdo líquido, gasoso, purulento ou sanguinolento. Geralmente isso pode estar relacionado a trauma de tórax ou algum tipo de cirurgia tanto da parede torácica quanto cardiológica, né? As intercorrências principais, e a gente gosta de chamar isso de intercorrências pleurais, elas têm multi-etiologias. Mas eu gostaria de citar para vocês as etiologias principalmente espontânea, quando o pneumotórax ou hemopneumotórax ele pode ser primário, nós podemos ter o pneumotórax hipertensivo, também podemos ter essas intercorrências pleurais de origem traumática principalmente, isso aqui no hospital de emergência nós vimos assim constantemente, e até mesmo situações que demandam isso de alguma iatrogenia. Por exemplo, numa passagem de catéter venoso central, isso também pode ocorrer através de uma iatrogenia, causar um pneumotórax no paciente, né? Lembrando que o tubo que é utilizado para fazer essa drenagem torácica, e o Alex vai dar uma continuidade para vocês, ele é um tubo bem flexível, que ele é de cloreto de polivinil ou silicone, esse é de cloreto de polivinil. E eu gostaria de, dar uma continuidade, passar aqui para o Dr. Alex, continuar conversando com vocês sobre isso. É isso aí, irmão. Essa ideia realmente, a gente está aqui, vai dar 1h da manhã agora, né? A gente parou um pouco aqui da voz da janta para a gente realmente conversar um pouco disso, que é muito importante para que todos tenham conhecimento. Uma equipe bem preparada, uma equipe bem treinada perante esse tipo de intercorrência, vendo um pneumotórax simples para que ele não evolua ao hipertensivo e logo fazer a resolução, isso é muito importante para o paciente para que ele saia bem. Então a gente resolveu gravar esse vídeo para que a gente faça essa discussão, vem até de outros temas que a gente recentemente está discutindo, e o pneumotórax é super indicativo dessa drenagem de tórax. A gente vai falar um pouco desse perfil de drenagem, importante reconhecimento pela radiografia e também falando que a clínica da avaliação, a gente avaliar esse paciente clinicamente é fundamental, esse paciente já com esse indicativo clínico e diagnosticado pela radiografia de tórax, a gente faz essa drenagem de indicação. Bom, falando um pouco, preparar o material, né, então o conhecimento do material, falando um pouco do tubo, ele, independente do material, para que a gente consiga fazer essa drenagem lateral ou mediastinal, o mediastinal se indica o mais maleável possível para que a gente também não tenha, para que não tenha estímulo do coração. E na lateral, se utilizar, você falava antes de utilizar os drenos mais grossos, né, tipo um número 40. Hoje não, hoje já se fala do 28 ao 32, então é uma realidade hoje que se está em discussão do perfil de drenagem de tórax. Então, como é que acontece a drenagem de tórax? É realizada uma anestesia local no quinto espaço intercostal. Após essa anestesia, inicia a incisão cirúrgica, ela pode ser feita tanto na unidade de emergência lá na porta, quanto no centro cirúrgico, independente que a gente venha aliviar e evitar com que ele evolua para o hipertensivo. Eu vou pedir até uma licença para você, Alex.
e vou puxar o sardinha para mim, até mesmo na unidade de terapia intensiva. Isso não é indicativo de trazer o paciente que tem um risco importante de intercorrer durante o transporte ao centro cirúrgico para realizar essa drenagem torácica. Então, no ambiente da unidade de terapia intensiva, que é considerada uma pequena cirurgia, a gente pode também realizar essa drenagem torácica. E aí, essa anestesia ela feita no quinto espaço intercostal tem que pegar bem debaixo da costela das terminações nervosas para que esse paciente evite sentir tanta dor assim. O paciente bem anestesiado, óbvio que não vai sentir tanta dor e vai ser com uma facilidade mais fácil para o cirurgião estar fazendo essa passagem. Após a incisão, feita a abertura romba, então por isso a importância da anestesia, porque é dolorido para o doente, faz a abertura romba, depois faz a exploração do corpo digital, né, para a dispersão dos campos pleurais aqui na cavidade. Após isso é feita a introdução do tubo pinçado, né, guiado, é feita as medições guiadas, faz essa pinçação para cima, e depois é feita a fixação aí com Vicryl ou também com nylon para fazer o fechamento da incisão cirúrgica. E isso é muito importante na avaliação. Nós discutimos sobre essa avaliação das primeiras horas para que a gente evite a evolução do músculo pneumotórax hipertensivos e também a quantidade de sangue coletado nesse tubo, talvez se for para um hemotórax, né, um pneumotórax. Então, avaliar nas primeiras horas esse dreno, essa quantidade coletada, para que o paciente evite evoluir com uma toracotomia, né, tanto mediastinal quanto lateral, uma cirurgia de tórax pulmonar ou cardíaca. Né? Então, fica a dica aí, fica aí os conhecimentos da drenagem torácica, né, e passar aqui para o Gustavo, né, que vai falar um pouco sobre os nossos cuidados aí e dar continuidade ao nosso conteúdo aí. Bom, obrigado pelo convite, enfermeiro, doutor, né? E o seguinte, né, da assistência em enfermagem, para quem faz uma drenagem torácica, primeiramente é com cuidado durante o procedimento, é com a segurança do paciente. Né? Nós precisamos ter totalmente a segurança do paciente para que ele não caia, porque realmente a gente tem que ser realista. Característica desses pacientes, às vezes, vem de trauma penetrante, às vezes, e o paciente alcoolizado, o paciente está agitado, drogadito, infelizmente a gente acontece muito, né? Acontece muito isso, então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essa segurança dele. Realmente, primeiro risco ele tem é cair, né? Porque é um procedimento que realmente dói, é dolorido, então ele vai sentir, mesmo que tenha, né, o anestésico, realmente ele vai sentir, ele pode espernear, então a gente tem que ter cuidado primeiramente com a segurança do paciente, com os cuidados na assistência do curativo, né, a gente tem que ter primeiramente atenção ao débito que realmente essa drenagem está tendo, né, porque de acordo com o que está sendo drenado, a quantidade, né, por exemplo, de sangue que vai ser drenado, ele pode vir a ter outro tipo de cirurgia, né, no caso pode ser uma toracotomia emergencial, dependendo da quantidade de sangue que está sendo drenado. Gustavo, eu gostaria de chamar a atenção porque aí a questão da observação da enfermagem no pós-operatório imediato da drenagem torácica ele é fundamental, né? Na observação, principalmente no que tange a quantidade desse débito, né? Em relação a você, Gustavo, que esse vídeo ele tem uma intenção também para a equipe de enfermagem, mas também para a equipe multidisciplinar. Fisioterapia, trabalhar, né? Essa visualização. A questão interprofissional também. É importante, até o colega médico, os acadêmicos de medicina, os acadêmicos de enfermagem, os estudantes técnicos de enfermagem, a equipe técnica, a psicologia que está constantemente fazendo passeio com os pacientes, então é importante também que a equipe tenha esse conhecimento. Divida, né, essa responsabilidade. Com certeza. Justamente para que a gente evite complicações futuras e um colega passando no corredor ou vendo essa intercorrência pode estar também fazendo os contatos com os demais colegas. Claro. Também uma assistência muito, né, que a gente precisa ter atenção também, justamente para a anotação de tudo isso que a gente está falando, né? Principalmente anotar o débito, né, fazer anotações de enfermagem diferentes, porque a equipe, né, precisa ler, precisa estar, né, disseminando qual é a evolução que esse paciente está tendo. Então, nas anotações de enfermagem, precisamos anotar também, além do débito, o aspecto que está esse curativo, né, os sinais flogísticos que o curativo possa ter, e também com, né, possivelmente dos sinais flogísticos, né, dependendo dos sinais que pode estar tendo, né, a troca de todo esse dispositivo que o paciente ele pode vir a trocar, dependendo da quantidade. Né, as literaturas dizem que até 24 horas vai ser feito
a troca, mas isso depende muito de como o paciente está evoluindo, dos sinais, por exemplo, dos sinais logísticos que esse curativo possa estar tendo, até mesmo, né, de contaminação do dreno ou da extensão do dreno, né, do selo É d'água. importante a gente falar também do selo d'água, né? A gente estava nessa discussão quanto colocar no selo d'água. Eu já vi alguns estudos randomizados, algumas coisas escritas, que se utiliza para o frasco de 2.000 ml, se utiliza 500 ml, né? E para o frasco de 1.000 ml, se utiliza 300 ml. E aí entra, né, a indicação, é um hemotórax, é um pneumotórax, utiliza um frasco de 2.000, até mesmo para ter uma quantidade a mais de coleta do quantidade de sangue. E se for somente um pneumotórax, que na análise mais X veja que realmente é só o optar então aí pelo utilizo. Mas isso aí é parâmetro da equipe, dos materiais físicos da equipe. E tem aquela quantidade da altura também. Né? Algumas literaturas dizem que aproximadamente 2,5 centímetros, né? Ela que precisa estar entre a base e a altura do selo d'água, 2,5 centímetros aqui, justamente em relação a isso, né? Mas todas as literaturas falam de 300 a 500 ml em relação a esse selo d'água, né? E fazer o teste também, né, Gustavo? Ver se realmente está funcionante. Exatamente. E assim, ao término do vídeo, a gente vai colocar toda a sequência lógica da drenagem de tórax, de como é o passo a passo, e a gente vai estar demonstrando vídeos e imagens aí, de como é o passo a passo dessa drenagem de tórax, para que vocês tenham conhecimento de como é o processo. Nunca esqueçam, gente, da organização que a gente precisa ter junto ao paciente, né? Pegar as informações referentes à dor, a como ele está se alimentando, né? Porque a alimentação na recuperação dele é muito essencial, a administração de líquidos, né? Tanto por conta de soro ou mesmo pela via oral, dependendo do procedimento que ele foi realizado. Então a gente precisa realmente estar junto ao paciente, tanto a enfermagem quanto a equipe multidisciplinar, para estar avaliando e diagnosticando qualquer tipo de decorrência, a evolução do paciente. Em linhas gerais, qual é o tempo de permanência, né, dessa inserção desse tubo, né? Algumas literaturas falam que existiam alguns critérios de retirada, mas geralmente de 48 a 72 horas, né? Geralmente ele varia isso, talvez seja uma dúvida que poderia surgir aí no final do vídeo. Na verdade, de acordo com a secreção, né? Se realmente ainda está saindo secreção, se ainda está drenando, ele realmente ainda fica aí algumas horas abaixo. Se parou a secreção e observa-se justamente com, né, as nossas anotações, né, porque a gente vai ver nossas anotações, né? É um critério de prescrição médica, o curativo diário e a anotação do débito. E a saída do paciente. É importante aí, nos pacientes seletivos, cirurgia cardíaca, a gente já frequenta há um tempo, fica no máximo 48 horas, aí a gente já faz o exame do dreno para tirar que o paciente possa até sair da UTI sem o dreno. Mas aí já os pacientes politraumas, como a gente tem um grande politrauma, a gente tem várias lesões, né, dessas costelas, 3, 4 costelas aí instável, tórax instável, aí vai depender muito também da melhora, fisioterapia respiratória, prognóstico, né, como é que está o nível de... Se esse paciente pode estar ou não em ventilação mecânica invasiva, enfim, nível de consciência do paciente, existe, é multifatorial. Mas eu acho que a gente conseguiu responder, né? Então, vamos levantar essa temática de uma forma assim, de uma discussão leve, rápida, né? Onde a gente possa tirar o maior número de dúvidas, né? Agradecer também ao convite do professor Alex, do professor Gustavo, também está nos proporcionando justamente isso, que a gente possa fazer mais disso, né? Tá certo. E esse vídeo vai para o meu canal, Enfe Alex Coimbra, dá um like lá, coloca o joinha, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com o pessoal. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Né? Luan, muito obrigado. Os professores são excelentes aí. E eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo mais aí. Lançamento do nosso e-book, a gente vai estar escrevendo sobre o pneumotórax. Vai ter outros e-books também sendo lançados aí futuramente, nosso vídeo, master aí, para que a gente seja divulgado e falar realmente da assistência à saúde. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Muito massa! Ficou bem.